Eu vou aproveitar e vou falar da experiência que eu tive com a minha mãe, que foi muito forte. A minha mãe já vinha aí com um problema aí de Alzheimer, e aí usava fralda, não falava, já não estava falando direito, já não ouvia, cega de um olho. E o médico já havia dito que por usar fralda acaba dando infecção urinária. E ele falou: olha, a cada infecção urinária piora o quadro dela cada vez. Então, ele falou que as internações vão ficar mais frequentes. Isso é normal acontecer. Então, ele falou: vai ser de 4 em 4 meses, daqui a cada 2 meses, daqui a todo mês, daqui a pouco até um dia que não vai adiantar mais. E o fato de ficar deitado deitada causava pneumonia também. Então isso era muito sério. A gente vê inúmeros casos aí de várias pessoas ilustres aí que morreram com pneumonia, com total condição médica e vai embora mesmo, não teve jeito que complica a situação. Muito bem. Então ela estava naquele quadro, assim que a médica já falou que não tinha esperança, ó, tá complicado, vai ser difícil sair daqui. E, meu Deus, eu vendo aquele sofrimento, aquela coisa toda. E aí a gente fica nervoso e porque a gente é imediatista, a gente acha que porque é espírita tudo vai ser um mar de rosas, nada. E aí foi quando eu falei, pô, peraí, vamos, a gente fala tanto, vamos pôr em prática o que a gente fala, né? E aí vou lá no livro pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela coletânea de preces, né? Comecei a fazer algumas orações, né? Que tava lá, coisa e tal. E ela piorando, mas continuava lá, né? Continuava lá. Parece que presa ali, eu falei, mas meu Deus do céu, né? Fica sofrendo ali a medicação, oxigênio, aquela coisa toda. Bom, e eu fiz as orações, entregando para Deus, achando que. E, e continuava. Isso ela acabou ficando internada uma semana. Uma semana. E passar a noite no hospital, ficar na poltrona ali ao lado, coisa e tal. E eu falei, caramba, eu vou fazer oração de novo. Eu vou ler tudo novamente. Porque era triste ficar olhando o jeito que ela estava, né? Sofrendo ali a respiração ofegante, precisando de oxigênio, aquela coisa toda, já não reagia para mais nada, os rins já complicando, começando a inchar o braço, aquela coisa toda. Eu fui fazer oração novamente. Só que nessa internação, lá no convênio, o convênio dela era enfermaria, mas nessa internação tinha uma outra paciente ao lado dela, que tinha passado por um procedimento cirúrgico, mas estava bem. E aí a luz estava apagada, enquanto estava claro, eu estava fazendo as orações, aí ficou escuro, eu já não estava conseguindo enxergar. Aí eu saí do quarto e fui pro corredor. E fui fazer as orações lá no corredor, né? Tá bom. Fiz as orações. Aí depois, quando eu voltei, a outra senhora, se quiser acender a luz, pode acender. Porque para minha mãe, infelizmente, já era indiferente se a luz estava acesa ou apagada. Tá. Aí eu falei, tá bom, mas eu já tinha praticamente acabado as orações. Bom, resumindo. Aí meu irmão ia ficar à noite, a gente havia trocado por força do trabalho dele. Eu fiquei até quinta à noite, aí de sexta eu já dormi em casa e eu ia aí fiquei durante o dia e eu ia dormir em casa no domingo e ficaria durante o dia no domingo. Então aí o meu irmão ficou de sábado para domingo e aí ficou lá com ela. Daqui a pouco ele disse que ele deu uma cochilada. Quando ele acordou, ela não estava mais respirando. Aí ele chamou a enfermeira e a enfermeira confirmou e aí chamaram o médico. O que eu queria dizer é que eu não estava lá, isso contado por ele. No mesmo corredor que eu fiz as orações,
No mesmo dia da minha mãe, desencarnaram mais 5. Caramba. O que eu entendo com isso? As orações beneficiou todo mundo que estava naquela situação. Então, só essa prece de abertura que você fez aqui hoje... Não tem nada, a prece de abertura não tem nada a ver, Éder, não brinca com isso. Eu tô falando que eu peguei, brincando, eu desculpa. peguei a coletânea que tem no Evangelho, entendeu? Que a gente tem aquilo ali e não usa aquilo ali, é uma ferramenta à nossa disposição. E você acha que, tanto nesse caso assim, como as outras pessoas que estavam ali no corredor, nos outros quartos, né? Pode ser tanto o apego da pessoa com medo de ir, quanto até do acompanhante. Do acompanhante. No Perfeito. teu caso, você com conhecimento, você não estava retendo ela, né? Não sei, eu acho que sim. É? Nos primeiros dias, eu acredito que eu estava, sabe, com apego de pensar assim, puxa vida, não é possível, né? Que situação. E a minha esposa que me alertou, falou assim, olha, entrega para Deus, não fica mentalizando isso. Quando eu procurei me desligar, mas muitas vezes o espírito está apegado à vida, está apegado a alguma coisa material, à família, a um filho, a um amor, alguma coisa, a gente não sabe direito o que é. Mas observe que o desligamento é sempre num momento que não tem ninguém olhando. A maioria das vezes foi isso. Meu irmão dormiu, como eu também dormiria, eu também dormi. Eu dormi enquanto eu estava com ela, eu também dormi. E de repente, ele acorda, ele dormiu uma meia hora, acordou, ela tava... Com a minha mãe, ela também estava acamada, assim, e eu peguei o evangelho, já sabia que ia ser por ali, né? Aí eu abri aleatoriamente, caiu na Lei de Amor, e eu lembro de ter lido, mas de eu falar para ela, ó mãe, você já cumpriu tudo que você tinha com a gente, você já educou a gente, agora é conosco, tal. E aí eu saí do quarto para deixar vir mais amigos que queria ali visitar, né? Que tinha que trocar, né, ali para vir. Aí quando eu saí, que eu tava lá na frente do hospital, aí passou uns 15 minutos, veio uma amiga já abraçando, aí eu já havia entendido, né? Que ela desencarnou nisso. Então eu fiquei também, orei, li o evangelho e quando eu saí, ela partiu. Eu já tinha visto esse caso de se ausentar, por exemplo, um familiar meu estava com a mãe, tá tudo bem, daqui a pouco ele vai um pouquinho no corredor, quando ele volta, não vê, chama, o meu tio estava com o meu avô, desceu para tomar um cafezinho, e quando voltou, sempre assim, entendeu? Porque a gente acaba prendendo, né? O próprio André Luiz descreve num relato de um espírito que estava muito apegado, não desencarnava, e aí os médicos faz aquela melhora da morte, né? Os espíritos influenciam ali, dão um passe, um fluido vital ali para os batimentos, tudo melhorar. Aí o médico, vamos para casa, ele teve uma melhora, aí o pessoal, vamos descansar, né? Feliz, ele melhorou. Aí no outro dia já vem a... Sim. Aí depois vem a ligação avisando. Aí o André Luiz descreve que é como se fossem umas teias saindo dos familiares ali, retendo. Ele descreve essa cena assim, né? Retendo o espírito ali. E aí prejudica, no plano espiritual, a equipe para fazer o desenlace, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.